Que a graça e a paz do nosso Salvador, maravilhoso Senhor Jesus Cristo, continue sendo muito, muito abundante na vida dessa igreja, na vida de cada um de nós, na vida de nossas casas, na vida das crianças que saíram agora, que a gente experimente fartura da presença do Senhor em nossas vidas. Amém, gente? Vamos lá. Romanos capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 1. Romanos 6, a partir do verso 1. Mais precisamente até o verso 14. Romanos 6, de 1 a 14. Lá em São Paulo, o pessoal diria: pastor, você já está há 20 anos aqui em São Paulo e ainda não perdeu o carioquês, né? Quando eu falo 14, esse 14, típico do Rio, e isso para o paulistano principalmente soa muito estranho, né? Vamos lá. Romanos 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Como porventura, verso 3. Verso 2. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Agora sim, verso 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus. Vamos fazer uma pausa na leitura e eu vou pedir a você para repetir comigo essa expressão: fomos batizados em Cristo Jesus. Vamos falar? Fomos batizados em Cristo Jesus. Mais uma vez, vamos falar juntos? Fomos batizados em Cristo Jesus. Aí então eu vou prosseguir. Fomos batizados na sua morte. Verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Verso 6. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Verso 10. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, ou de uma vez por todas, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Essa afirmação de Paulo no verso 12 é muito contundente. Considerai-vos, verso 11, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio, não terá controle sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Maravilhoso Espírito de Deus, temos absoluta convicção de que foi o Senhor mesmo quem
inspirou esse texto, esse escrito no coração e na mente do apóstolo Paulo. O Senhor mesmo que vive em nós desde a nossa conversão, tem usado esse texto ao longo de séculos, de milhares de anos, para abençoar milhões. Estamos agora aqui, Senhor Deus, desejosos de sermos abençoados por esse texto. Que o Senhor nos fale, que seja ouvida agora, não a voz de homem, mas a voz do céu. Pedimos no nome de Jesus, amém, amém e amém. Batizados em Cristo. E aí eu quero dizer para você o seguinte, vamos lá, batismo é um símbolo muito presente na Bíblia, especificamente no Novo Testamento. Esse é um ato que tem uma utilização grande no Novo Testamento. Você vê, por exemplo, Paulo dizendo, melhor dizendo, você encontra João dizendo, olha, eu batizo vocês com água ou em água, mas virá um que vai batizá-los no Espírito e com fogo. Interessante, a figura ou o ato do batismo, João usava com água, simbolizando arrependimento, confissão. Tinha uma associação maior, o batismo que João praticava, uma ligação, um link maior com a ideia de purificação, de arrependimento. Mas aí João toma a mesma figura do batismo e ele usa essa figura do batismo para dizer, olha, vocês experimentarão esse batismo, também esse batismo no Espírito, e vocês também experimentarão esse também batismo com fogo. E agora a gente encontra Paulo agora falando para a gente, olha, nós que somos batizados em Cristo Jesus. Vamos lá, gente. Não seria necessário a gente falar sobre isso agora, tenho absoluta convicção de que todos nós somos conhecedores disso. O vocábulo batismo, ele não é um vocábulo originalmente da língua portuguesa. Batismo, ele também não vem do latim. Batismo é um vocábulo originalmente grego. Batismo significa mergulho, significa imersão. João Ferreira de Almeida, que traduziu a Bíblia para as versões que, na maioria dos casos, os protestantes usam no Brasil, ele, quando diz lá que Jesus, tendo sido batizado, saiu da água, ele poderia ter colocado lá, talvez até fosse mais apropriado, tendo sido Jesus mergulhado, imerso, saiu da água, porque baptismo, como no grego, é muito mais associado à ideia de imersão, mergulho. Pois bem, hoje no mundo corporativo, esse termo imersão, ele é muito usado. Vamos lá, a empresa quer pegar lá um grupo de funcionários, diretores ou alguém de um departamento e eles querem que uma nova visão, uma nova compreensão da empresa seja absorvida pelos funcionários, por aqueles diretores, por alguém daquele departamento, e eles então levam aqueles funcionários, aqueles diretores, para passar, vamos lá, 2, 3 dias no hotel, e naqueles 2, 3 dias eles vão ouvir palestras, explicações, o que é que nós estamos passando para vocês, e aí eles chamam isso de quê? Nós queremos que vocês façam uma imersão na nova visão que a empresa está passando para vocês. Quando alguém do Brasil, por exemplo, quer ter uma experiência mais forte com o inglês, vem para os Estados Unidos, para uma universidade ou para um curso para fazer uma imersão no inglês. Então, esta é a ideia, deixa eu dizer para vocês, queridos, 2000 anos depois, exatamente esta é a ideia muito usada no mundo corporativo, nos ambientes acadêmicos,
exatamente a ideia que era usada lá nos dias do Novo Testamento. Você fazer uma imersão, mergulhar na água. Eu estou imerso na ideia de que eu tenho que me arrepender, de que eu tenho que revisar a minha vida, eu preciso confessar, eu preciso olhar para os meus atos, para os meus sentimentos, eu preciso olhar e fazer uma análise de mim mesmo, e eu preciso começar a confessar e me arrepender. Então, simbolizando isso, eu faço batismo na água, ou seja, simbolizando que aqui emocionalmente e mentalmente eu estou mergulhando o meu ser na proposta de que eu tenha um arrependimento mais amplo e profundo. A mesma coisa João Batista fala: olha, vocês vão experimentar quando Jesus vier, quando ele iniciar o seu ministério. Jesus já estava entre eles. Quando ele iniciar o seu ministério, vocês vão experimentar um batismo no Espírito Santo. Ou seja, vocês experimentarão este Espírito poderoso vindo do céu, e vocês vão fazer um mergulho da presença do Espírito Santo. Pausa, gente. Deixa eu dizer para vocês, eu tenho a mais absoluta convicção de que nós que somos crentes no Senhor Jesus, você é convicto de que você pertence ao Senhor Jesus? Você pode dizer um glória a Deus, amém? Então nós que somos crentes no Senhor Jesus, nós só chegamos a esse estado de convicção de que nós servimos ao Senhor Jesus por obra do Espírito Santo de Deus, tá certo? O Espírito Santo de Deus é quem nos convence do pecado, nos convence da justiça, nos convence do juízo. Em Romanos 8, no verso 9, Paulo chega a dizer: olha, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, Paulo reconhece o quanto é fundamental a presença e a ação do Espírito Santo no nosso processo de conversão. Mas também é verdade que a Bíblia nos convida a todos nós, para que nós não apenas sejamos conhecedores das doutrinas bíblicas sobre o Espírito Santo. Muito atentos aqui, irmãos, a isso, tá certo? Porque isso é muito importante. Isso é muito importante. Muito importante que nós não sejamos apenas conhecedores das doutrinas bíblicas sobre o Espírito Santo. É muito importante, é fundamental que nós vivamos uma imersão na pessoa do Espírito Santo. A igreja de Jesus diga amém. Porque se nós somos ótimos conhecedores das doutrinas, mas nós não vivemos a pessoa do Espírito Santo, nós não vivemos essa imersão, qual será o valor da reta doutrina? Conheço a reta doutrina, mas vivo uma vida torta. Conheço a palavra da verdade, mas eu vivo uma mentira. E tem sim em nossas igrejas muita gente preocupadíssima com a reta doutrina sobre o Espírito Santo, vivendo uma vida torta. Tem muita gente buscando sim viver a palavra da verdade, melhor dizendo, conhecer a palavra da verdade, mas vivendo uma mentira. Portanto, é muito importante nós fazermos essa conexão entre uma coisa e outra. Sermos bons de doutrina, o Espírito Santo, quem Ele é, o que é viver o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo. Amém, gente? A Bíblia não fala que ou uma coisa ou outra. Esse ou, essa relação excludente entre dons e fruto do Espírito, isso não existe na palavra de Deus. Isso não existe. A palavra de Deus propõe a você, irmão, recebe isso. A palavra de Deus propõe que você viva os dons do Espírito e que você experimente na sua vida o fruto do Espírito, que ambas as coisas sejam buscadas por você fervorosamente em nome de Jesus.
este ou um ou outro, essa relação excludente de um para com o outro, isso não está na palavra de Deus. Conheço bem irmãos, não quero aqui estabelecer nenhum tipo de julgamento, que dizem o seguinte: bom, entre ter o fruto do Espírito e os dons do Espírito, mais importante é ter o fruto do Espírito. E aí, muitos desses que falam isso, eles falam isso a fim de se esquivar desta questão que talvez os incomode. Qual dom do Espírito eu tenho na minha vida? Não tem. Eu posso afirmar o quê? Qual o dom que eu recebi do Espírito Santo? Aí eu digo então, bom, o mais importante é que eu tenho o fruto do Espírito. Queridos, isso não é bíblico. A palavra de Deus propõe para você, eu vou repetir, me perdoe ser exaustivo, que você busque intensamente viver o fruto do Espírito, Gálatas 5:22. Amém, igreja? E que você busque viver intensamente aquilo que está lá, 1 Coríntios 12, 13, 14, que você busque ter pelo menos um dom do Espírito Santo. Então, se nós aprendemos a viver essa imersão no Espírito, produziremos fruto e nós teremos dons do Espírito Santo. E aí João também fala, né? João Batista, vocês serão batizados no fogo. Eu sei que há muitas possíveis interpretações sobre isso, mas uma coisa eu lhes garanto, tá? Se você vive esse mergulho no Espírito Santo, esse batismo, essa imersão no Espírito Santo, presta bem atenção nisso, irmão. Eu te garanto, se você vive esse mergulho no Espírito, esse batismo no Espírito Santo, seu coração vai começar a arder. Você vai começar a sentir como que este fogo queimando dentro de você. Você não conseguirá ficar indiferente. Você não suportará ficar frio. Você não viverá frieza, indiferença. Você experimentará algo especial ardendo dentro de você, fazendo queimar este fogo maravilhoso dentro de você, se você vive essa imersão no Espírito Santo de Deus. Que você viva isso dentro de você. Diga para você mesmo, eu não aceito ser indiferente. Fala comigo, eu não aceito ser indiferente. Eu quero viver o fogo do Espírito. Quero experimentar, fala, eu quero experimentar a minha alma ardendo, o meu coração ardendo na presença do Senhor. E a igreja de Jesus diga amém. Amém. Pois bem, tendo dito isso, vamos lá. 12:20, pastor Abraão disse que eu posso seguir até 1 hora, e normalmente pregadores de fora, eles têm assim uma concessão a mais de 25, 30 minutos. Então, 1 hora, 1h30, 1h30, entre 1h30 e 2 horas, a gente termina aqui. Hoje, domingo, um bom dia para os irmãos jejuarem. E todo o povo de Deus, glória a Deus, diga glória a Deus. E aqueles que não concordam, digam misericórdia de nós, Senhor. Mas fala misericórdia bem alto aí, para eu ouvir, tá bom? Vamos lá. Aí agora você encontra em Romanos 6, Paulo dizendo, porque nós fomos, mais especificamente, vocês repetindo comigo, nós fomos batizados em Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, muito atento a isso. Paulo, nesse momento aqui, ele não está fazendo referência àquilo que aconteceu comigo e com você. Vamos lá, quando eu tinha 7 anos de idade, o meu pastor e o pastor de Jaqueline, ele me batizou, o pastor Obadias Ferreira da Alcântara, e na hora que eu fui submerso nas águas, ali segundos antes, ele disse, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas não é desse ato que Paulo está falando agora aqui. Ele está falando de nós que vivemos essa
imersão em Cristo Jesus. Paulo não está fazendo referência àquele momento lá litúrgico, a ordenança. Acabamos de cumprir uma das ordenanças, comemos do pão, bebemos do cálice, fomos batizados, mas Paulo está falando de que você viver, querido irmão, esta imersão em Cristo Jesus, na pessoa de Jesus, amém? É disso que Paulo está dizendo. A gente tem que ter cuidado para que a gente não cuide muito do símbolo, negligenciando a coisa que é simbolizada. A gente cuidar muito, não, nós batizamos por imersão nas águas, porque a palavra batismo significa mergulho. Sim, é muito importante simbolizar corretamente, com muito respeito a irmãos nossos queridos, que nós os honramos, mas que praticam o batismo por aspersão. Muito respeito mesmo, e de verdade, tenho ótimos amigos que seguem esta forma de compreensão, eles praticam o batismo por aspersão. Os respeito mesmo, mas o mais correto, biblicamente falando, é o mergulho por imersão. No entanto, o zelo pela forma do batismo se torna vazio se de fato nós não vivemos essa imersão em Cristo Jesus, esse batismo no Senhor Jesus. E aí eu quero dizer para vocês isso. O que Paulo está dizendo é isso. Olha, nós que vivemos esse batismo em Cristo Jesus, que nós vivamos um batismo constante, permanente em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Estamos aqui vivendo essa imersão na presença de Jesus. Ele está aqui entre nós, nesse ambiente maravilhoso, de alegria, de comunhão, de oração, com uma adoração abençoadora, muito abençoadora. Estamos imersos aqui na presença do Senhor Jesus, porque Ele está aqui entre nós. Mas que a nossa vida seja marcada por uma imersão em Cristo Jesus. Você é imerso no batismo, você é imerso no Espírito Santo de Deus. Você é imerso no fogo do Espírito Santo de Deus. Você é imerso na pessoa de Jesus. O que acontece se nós vivemos essa imersão em Jesus? Vamos lá, eu quero rapidamente citar para você algumas coisas. Se nós somos imersos ou vivemos imersos em Cristo Jesus, nós naturalmente, espontaneamente ou intencionalmente, nós compartilhamos Jesus. Porque isso está transbordante em nós. Paulo escreve para a igreja em Roma, e ele diz o seguinte para aqueles irmãos, Romanos 1:8, eu vou ler para você. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Cristo Jesus, acerca de todos vós, porque, olha só, em todo mundo é anunciada a vossa fé. Aqueles irmãos viviam esta imersão em Jesus. O que acontecia? O testemunho deles rodava o mundo. O testemunho deles chegou até nós, queridos, 2000 anos depois. Sabe por que é que nós estamos lendo aqui essa carta aos Romanos? Sabe por que essa carta hoje está sendo lida 2000 anos depois? Porque aqueles irmãos viveram uma imersão em Cristo Jesus. 2000 anos depois, nós estamos aqui sendo abençoados. Se você vive uma imersão em Cristo Jesus, saiba de uma coisa: pessoas ao seu redor e pessoas que você sequer imagina serão abençoadas através da sua vida, porque você vive uma imersão em Cristo Jesus. Interessante, Paulo fala, melhor dizendo, Davi fala isso. Davi diz lá, você conhece bem. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice o quê, irmãos? Transborda, o meu óleo está cheio, estou repleto. Então isso vai transbordar.
isso vai transbordar, e se vai transbordar, vamos lá, eu posso dizer aqui por inferência. Se vai transbordar, vai respingar, não vai? Você enche um jarro com água e vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, e vai chegando até a borda, e você continua enchendo, ele vai começar o quê? Vai começar a transbordar, vai começar a transbordar, vai começar a molhar em volta. Presta bem atenção nisso, irmão. Todos nós aqui temos família. Talvez você tenha filhos, cônjuge, talvez você viva com os pais, talvez você viva com amigos. Viva uma imersão em Cristo Jesus e as pessoas que estão próximas a você serão abençoadas. As pessoas que serão abençoadas, viva essa imersão. Você vai respingar sobre os seus filhos, viva essa bênção. Você vai respingar sobre o seu cônjuge. Você vai transbordar sobre aqueles que moram com você na sua casa. Viva essa imersão. Em 2007, me lembro bem, eu posso dizer para você com detalhes, algo simples, mas que marcou tanto. Estava no Rio de Janeiro, estava em Nova Iguaçu, e aí eu precisava de uma consulta médica rápida, porque nós faríamos uma viagem aqui para os Estados Unidos. E aí nós fomos a uma consulta médica, chegamos lá no consultório, talvez 5, 6 salas, assim, 2 aqui, 2 ali, enfim. E um espaço central de atendimento, tá? 2, 3 secretárias atendendo, os pacientes que chegavam. E aí, então, as pessoas esperando. Não tinha menos de 10 pessoas naquela sala ali esperando um paciente para entrar numa sala, outra sala, outra sala, outra sala. E aí, de repente, veio o médico que ia me atender. E aí dava para ver claramente, né? Ele, assim, uma boa aparência, dando sinais de que muito bem sucedido. E eu fui apresentado a ele, esse é o pastor Paulo, pastor do Primeiro Batista de São Paulo. Ah, você é pastor? Na frente de todo mundo ali. Sim, eu sou pastor. E ele falando abertamente, sem o menor constrangimento, na frente de pacientes, enfim. Volto a dizer para vocês, pelo menos umas 10 pessoas na sala. Ele disse, olha, pastor, preciso dizer para você, todo mundo ouvindo, prestando atenção. Preciso dizer para você, eu vivi um tempo da minha vida que a minha mulher sofreu muito comigo, sofria muito. Eu saía daqui, dessa clínica, e na sexta-feira o que eu queria fazer mesmo era sair para o chamado happy hour. E você sabe, pastor, happy hour sempre é muito mais do que um tempo de bate-papo, para uma cervejinha com os amigos. Aquilo sempre ia até mais tarde, e eu chegava 1, 2 horas da manhã. Você sabe, né, pastor? Sempre rolam outras coisas. E a minha esposa ficava em casa sofrendo, os 3 filhos já ela colocava para dormir, e eu dizia, não, eu estava com os meus amigos. Pastor, a minha expectativa durante a semana era chegar à sexta-feira para o tal do happy hour. Mas, pastor, Jesus Cristo entrou na minha vida. Ele falou isso em alto e bom som, todo mundo ouvindo. Jesus entrou na minha vida. Eu estou aqui hoje, pastor, quarta-feira. Estou ansioso para chegar o domingo, para eu colocar minha mulher, para colocar os meus 3 filhos dentro do carro, para nós irmos para a igreja, para adorar ao Senhor Jesus. Porque quando Jesus entrou na minha vida, Ele mudou todas as coisas, os meus valores, os meus desejos, as minhas aspirações. A minha vida passou por uma revolução operada pelo Senhor Jesus. Dá um glória a Deus aí por isso, irmão. Isso estava transbordando na vida desse homem. Isso surgiu assim, ó, espontaneamente, ele falando na frente de todo mundo. Eu quase que, como pastor, falei assim, agora vamos todos fechar os olhos, quem aceita Jesus, levanta a mão aqui e ali. Quase que eu fiz isso. Quase que eu fiz. Devia ter feito, talvez. Esse camarada vivendo um mergulho, um batismo, uma imersão em Cristo Jesus. Olha só que coisa linda. É isso. Você vai compartilhar Jesus intencionalmente e espontaneamente. As pessoas vão perceber isso. Você vai exalar esse aroma.
Jesus presente na sua vida. Então, Paulo está dizendo aí, olha, nós que vivemos esse batismo em Jesus, vivamos esse batismo em Jesus. Irmão, não aceite, não se contente em molhar apenas os seus pés nessas águas. Não aceite em molhar apenas até a altura dos seus joelhos nessas águas, ou então, quem sabe, molhar as mãos. Irmão, mergulhe de cabeça em Cristo Jesus, mergulhe de cabeça no Evangelho de Jesus, mergulhe de cabeça no Espírito Santo de Deus, e você vai abençoar, inevitavelmente você vai abençoar gente. Em nome de Jesus eu te afirmo isso. Em nome de Jesus. E às vezes de um modo completamente inesperado. Como foi o caso desse médico. Só para caminhar para o final, lembrando a você que na minha igreja eu caminho para o final 3, 4 vezes seguidas, tá bom? Eu vou falando, caminhando para o final, eu prego, mas caminhando para o final, vamos lá, tá bom, gente? Então não quero te desanimar não, mas essa é a realidade de hoje aqui, tá? Vamos lá. Vivendo esta imersão em Cristo Jesus, esse batismo em Cristo Jesus, você sentirá, inevitavelmente, um profundo incômodo, com aquilo que não condiz com Jesus. Vai te incomodar. Esse incômodo vai surgir. Paulo diz lá, olha, que diremos, pois? O que é que nós vamos falar? Já que a gente está considerando esse batismo em Jesus, o que é que nós vamos falar? Nós vamos permanecer no pecado? De modo nenhum, diz Paulo. Não combina. Você está vivendo uma imersão em Jesus, não combina. São coisas que vão te incomodar muito, coisas que não estão em sintonia com Jesus. E aí você começa a fazer esse batismo do seu ser em Jesus, mergulhando na palavra, mergulhando no Espírito. Não tem problema, esse chorinho aqui é santo, especialmente esse, é santo, é sagrado, é recebido pelo Senhor. Né? Isso, amém. Louvado seja o Senhor por isso. Né? Vamos lá. Então, coisas que não combinam na medida em que você vai fazendo esse mergulho, elas começam a te incomodar. Deixa eu dizer para você, nós somos a primeira Igreja Batista de São Paulo, nós vivemos numa região, do ponto de vista espiritual, bastante sujeita a uma luta espiritual intensa, muito grande. Região conhecida como região da Cracolândia, região, alguns que conhecem um pouquinho mais da história de São Paulo sabem do que eu vou falar para vocês, região conhecida como Boca do Lixo. E eu achava que Boca do Lixo, esse título maravilhoso, né? Boca do Lixo, eu achava que isso era por causa do comércio informal de carros na região. Se anda por ali até hoje, os camaradas te oferecendo, eu compro carro. E a fala é que é perigosíssimo você fazer qualquer negócio com carro ali, ou de carro, compra e venda de carro, porque o risco de você entrar em alguma coisa que não seja nada recomendável é muito grande. Daí o nome Boca do Lixo. Mas eu fui lá, dei um Google para saber, como pastor da igreja, eu tenho que saber o porquê disso aqui. E eu fui descobrir no Google que não tem nada a ver com o comércio de carro, entre aspas, clandestino. O nome é região da Boca do Lixo, sabe por quê? Porque no final dos anos 60, início dos anos 70, por aí, as produções de filmes pornográficos começaram a acontecer no Brasil, ali no centro de São Paulo, naquela região, em pequenos estúdios, naqueles prédios. Então, começaram a produzir filmes pornográficos no Brasil, ao invés de apenas levarem filmes importados para o mercado brasileiro, começaram a produzir, e isso aconteceu onde? Ali naquela região. Daí o título, daí a fama, Boca do Lixo. Já imaginou o peso espiritual que repousa sobre esse lugar? Região da Cracolândia, região da Boca do Lixo. E ali perto da gente, um pouquinho mais à direita, está ali Largo do Arouche.
o que você vê a parada feita durante o ano é apenas a festa do ano. Ali no Largo do Arouche é que é cultivado essa coisa toda da forma de ser, e a gente tem que falar isso hoje com muito cuidado, da forma de ser que difere radicalmente das propostas bíblicas. Ali é o lugar onde o ano inteiro isso é praticado, isso é estimulado, isso é cultivado. É nesse lugar, nada sagrado, que nós estamos, e o peso espiritual sobre esse lugar repousa muito grande. E a gente precisa viver à luz de Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, verso 5, onde a luz de Cristo brilha, as trevas não prevalecem. Dá uma glória a Deus por isso. As trevas não resistem. Pois bem, nós temos recebido pessoas vivendo um padrão de vida contra a sexualidade, contra a moralidade, completamente diferente daquilo que a Bíblia ensina. Durante um tempo, começou a frequentar um rapaz acompanhado de um outro rapaz. E indo todos os domingos na igreja. Alguns sinais nítidos e traços visíveis de afeto. Até que um dia, depois do final de um culto, ele passou na porta, pastor, eu preciso tomar um café com você, conversar com você. Eu disse, ótimo, vamos ver qual é o dia. Ele foi, me lembro bem, numa quarta-feira à tarde. E ele falou para mim, pastor, você tem visto que eu tenho vindo à igreja com um companheiro. Eu disse, sim, sem problema nenhum, você é bem-vindo aqui. E eu vim aqui conversar com você pelo seguinte, pastor, porque eu cheguei à seguinte conclusão. Ou eu ando com Jesus e vivo a palavra, os ensinos de Jesus, ou eu continuo vivendo o modo de vida que eu estou vivendo. Não tem como fazer uma coisa e outra. Não tem. Ou é uma ou é outra. E eu vim aqui dizer para você que eu rompi o meu relacionamento. O rapaz já deixou a minha casa e eu já decidi, eu vou andar com Jesus e eu vou viver a palavra de Deus. Aí eu perguntei para ele, alguém foi agressivo? Alguém foi ácido com você? Não, pastor, muito pelo contrário. Se tivesse sido, eu teria ido embora. Por isso que eu fiquei aqui esse tempo todo, porque eu fui muito bem recebido. Mas essa imersão na palavra espontaneamente me mostrou isso. Ou eu continuo vivendo como eu estou vivendo, ou eu continuo, ou vou viver com Jesus. Você percebe o quanto a palavra, o quanto ela é poderosa, o quanto você fazer essa imersão em Jesus, o quanto isso vai gerando em você incômodo, coisas que não combinam. Aí você vive a palavra, eu já chego de fato agora no último momento. Aí você vive, se você faz uma imersão em Jesus, um batismo em Jesus, você começa a cumprir a lei, não por força da lei. Você começa a cumprir a lei por força da graça. Você abandona coisas, não apenas porque é proibido, mas você abandona porque isso não combina mais com Jesus. E você começa a fazer coisas, não apenas porque tem que fazer, mas a graça te faz fazer coisas. Então, queridos, vamos lá. Tivemos um momento maravilhoso aqui de dedicação de dízimos e ofertas. Vamos lá. Você se torna um dizimista não pela força da lei, não por causa do medo. Se você não entregar o dízimo, você vai perder o emprego. Se você não entregar o dízimo, quando você dobrar a esquina, principalmente no centro de São Paulo, quando você dobrar a esquina, você vai sofrer um assalto, vão levar tudo seu. Se você não entregar o dízimo, o pastor está vigiando se você é dizimista ou não, ele vai tirar você dos cargos da igreja. Não, você não entrega o dízimo por causa da lei. Você está vivendo uma imersão em Jesus.
Você entrega o dízimo porque você confia no Senhor Jesus. Porque você coloca tudo que você tem, toda a sua vida, inclusive a sua vida financeira, debaixo dos cuidados do Senhor Jesus. A minha mesa, a minha casa, o meu sustento, o meu trabalho, a minha vida profissional, a minha vida financeira, está tudo debaixo do controle do Senhor Jesus. Por causa disso, espontaneamente, eu pego o meu dízimo e dedico e digo, tudo o que eu tenho pertence ao Senhor Jesus. Você está vivendo um batismo em Jesus. Você simplesmente não se contenta em reter aquilo que você poderia e deveria participar, contribuir, para que pessoas sejam abençoadas. Ou seja, viva esse batismo em Jesus e você viverá a lei, não pela força da lei, mas pela graça. Amém? Fica de pé, nós vamos orar. Vamos lá, eu estou no crédito com você. Eu disse que ia terminar 1h30, são 1:45. Então a gente tem aqui 50 minutos para a gente passar aqui orando ainda, né? Feche os seus olhos, vamos orar. Querido irmão, estabeleça aí para você mesmo agora, na sua fala com o Senhor. Diga aí, Senhor, eu quero viver esse batismo em Jesus. Eu quero viver esse batismo no Espírito Santo. Eu quero viver esse batismo, experimentar o fogo ardendo dentro de mim. Eu quero viver esse batismo nos ensinos de Jesus. Eu quero viver a vida por inteiro, a vida inteira mergulhada, imersa no Senhor Jesus. Diga isso aí agora, irmão. Estabeleça isso como propósito para você. Faça agora, na sua oração, faça agora as palavras de Pedro, as suas palavras. Jesus, para onde eu vou? A vida sem o Senhor fica totalmente sem sentido. Jesus, para onde eu vou? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então eu quero, Jesus, eu quero viver esse batismo. Eu quero viver esse mergulho na Tua presença, Jesus. Eu quero fazer da minha vida uma vida imersa no Senhor. Pai eterno, pedimos para que a igreja do Senhor, a Primeira Batista de São Paulo, a Central de Dallas, para que a igreja do Senhor viva esse batismo na presença do Senhor Jesus, Pai. 2000 anos depois, que nós sejamos cristãos, que não apenas professam verbalmente uma fé em Jesus, que nós sejamos cristãos que vivam um mergulho, um batismo na vida, nos ensinos do Senhor Jesus. Que assim seja, Pai, que assim seja em todos nós, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer. Se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.